Eu sou o professor Giovanni e nós vamos falar sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para a gente começar a entender esse tema, nós vamos considerar o Teorema de Pitágoras, que você já estudou. Então, o que nós temos que pensar sobre o Teorema de Pitágoras? O maior lado de um triângulo retângulo nós chamamos de hipotenusa. Vou identificar esse lado com a letra A. Os outros lados de um triângulo retângulo, ou seja, aqueles lados que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. E o Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, b quadrado mais c quadrado. Tá? Então, essa é a teoria que nós vamos aplicar para estudar a distância entre dois pontos. Nesse exemplo aqui, nós faríamos que essa distância aqui é 4 unidades, a distância, ou seja, o comprimento desse cateto C, 3 unidades, e aí nós podemos calcular a medida de A. A quadrado vai ser igual a 4 quadrado mais 3 quadrado. A quadrado é 16 mais 9. Isso vai dar 25. Então, o que está quadrado de um lado é a raiz do outro lado. Então, A é a raiz do número 25. Como nós estamos falando de medidas, nós estamos falando de números positivos. Então, a medida dessa hipotenusa é 5. Vamos pensar agora num plano cartesiano e vamos estudar a distância entre dois pontos nesse plano cartesiano. Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B, e o que nós vamos calcular é a distância que existe entre esses dois pontos. Né? Para isso, vamos traçar ele aqui. Então nós vamos calcular essa medida aqui. Vamos chamar essa medida de D. E para fazer o cálculo dessa medida, como nós já conversamos antes, nós vamos identificar um triângulo retângulo. Para isso, ó, aqui eu tenho a abscissa do ponto A e aqui nós temos a ordenada do ponto A. Então, o ponto A tem como coordenadas cartesianas o XA e o YA. Da mesma forma que o ponto B, nós identificamos aqui o XB e desse lado aqui o YB. Né? Lembrando que nós estamos tomando aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. Então nós identificamos aqui o ponto B, que tem XB e YB. Só que se nós olharmos no desenho, facilmente nós vamos identificar um triângulo retângulo. Então, observe. Se eu traçar esse segmento, nós vamos ter o triângulo retângulo. Né? Essa medida aqui é fácil de calcular. Nós vamos pegar o número que representa aqui o XB menos o número que representa o XA. Então, nós temos a medida desse segmento. Da mesma forma, aqui nós temos o YB menos o YA e nós temos a medida desse cateto. Agora nós podemos aplicar a teoria do Teorema de Pitágoras para dizer que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida desse cateto, XB menos
xa ao quadrado somado com a medida do outro cateto, yb menos ya ao quadrado. Com isso, nós definimos qual é a medida da distância. Para deixar isolado só o d, nós podemos dizer assim, ó. O que é quadrado aqui vira raiz do outro lado. xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Aqui você pode até dizer, nossa professor, mas por que inverteu aqui os valores de A e de B? Porque na verdade tanto faz se você considerar esse ponto como A e esse ponto como B, ou vice-versa. Como esse número está elevado à segunda potência, e qualquer número elevado à segunda potência vai ser um valor positivo, não interessa se esse valor vai ficar positivo ou negativo, dependendo da ordem que nós fazemos essa operação. Né? Se eu fizer xb menos xa ou xa menos xb, a única coisa que vai acontecer com o resultado é que vai ficar com o sinal trocado. Como isso é elevado à segunda potência, fica sempre positivo. Vamos fazer um exemplo de aplicação desse exercício. Podemos usar esse mesmo exemplo aqui, né? Olhando nesse plano cartesiano, o que a gente tem aqui? O ponto A, ele tem a abscissa 3 e a ordenada 2. Então, tem o ponto 3, 2. E o ponto B, ele tem a abscissa 6 e a ordenada dele 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, como que nós calcularíamos a distância entre os pontos A e B nessa situação aqui? Então, vamos fazer esse cálculo da seguinte forma. A distância do segmento AB ao quadrado é igual. Nós podemos fazer xa menos xb ou xb menos xa. Uma dica é sempre você escolher o número maior e começar por ele. Então, vamos fazer assim, ó. 6 menos 3, fiz aqui o x ao quadrado, somado com 6 menos 2, fiz aqui ao quadrado. Então, a distância do segmento AB ao quadrado vai ser igual a quê? 6 menos 3 é 3 ao quadrado, mais 6 menos 2 é 4 ao quadrado. Isso vai dar 9 mais 16, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então, a distância do segmento AB vai ser a raiz quadrada de 25, igual o exemplo que a gente havia visto lá no triângulo retângulo. A distância, nesse caso, né, a distância entre o segmento, entre o ponto A e o ponto B, ou seja, o comprimento do segmento AB, é igual a 5 unidades. Vamos estudar um outro exemplo. Qual a distância entre os pontos M menos 4 e 2 e N 6 e 3. Então vamos ver como que nós faríamos a resolução desse exercício. Primeiro, vamos aplicar a equação que diz que a distância ao quadrado é igual xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Por que eu não usei aquela raiz quadrada aqui? Para não ficar fazendo esse desenho de raiz. Então eu já joguei a equação aqui calculando a distância quadrada. Então vamos lá, ó. Distância quadrada. Lembra aquilo que eu te falei? Como dica, escolhe o que tem o maior número. No caso aqui eu vou pegar o 6, ó. 6 menos 4. Temos que tomar bastante cuidado com esse sinal. Ao quadrado. Mais, eu peguei daqui
menos o de cá. 3 menos 2 ao quadrado. Então me ajuda aqui. Distância quadrado vai ser menos com menos dá mais. 6 mais 4, 10 ao quadrado mais 3 menos 2, 1 ao quadrado. Então o que a gente tem aqui? 100 mais 1. Então a distância vai ser a raiz quadrada de 101. Como esse número não tem uma raiz exata, a gente deixa a resposta desse jeito aqui mesmo. Tá? Vamos identificar isso aqui no plano. Né? Então, ó, a distância entre o ponto M, menos 4 e 2. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e 2. Então, aqui nós identificamos a posição do ponto M. E o ponto N é 6 e 3. Então, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3. Está bem aqui. Esse é o ponto N. O que nós estamos calculando é a distância que existe entre esses dois pontos, que é o comprimento do segmento MN. Né? O que nós estamos representando aqui, então, é essa medida que nós calculamos, que vale a raiz de 101. Ora, a raiz de 100 é 10, então é 10 e mais um pedacinho. Né? Eu espero que esses exemplos possam te ajudar e que você se saia bem nos exercícios. Até a próxima.